Até sai aguentar. Isto não é para tirar tudo. Vai, Alê! Vai embora, Alê! Vai embora, Alê! Vai embora, Alê! Mais um bocado! Vai lá! Alê! Vai embora, Alê! Cuidado a partida da prova de 110 metros varegas. Foi dada a partida para a segunda série de 400 metros masculinos. Parece que não quis nada. Resultados da prova de triplo salto masculino. Em primeiro, Luís Marco, do Benfica, com 15,46 m. Em segundo, Adelino Almeida, Sporting de Abrantes, com 14,19 m. Em terceiro, Ivan Ivanov, do Joma, 13,61 m. Em quarto, José Fernando, do Belenenses, com 13,28 m. Em quinto, Pedro Marcos, do Mãe Martins, com 13,14 m. Em sexto, Luís Henrique, do União de Tomar, com 12,80 m. Em sétimo, Fernando Morna, do Marítimo, com 12,33 m. Em oitavo, Hugo Fonte, do Baixo da Banheira, com 12,24 m. E em nono, Pedro Pateiro, do Banheirense, com 12,22 m. Realmente atrás dele, caralho. São Miguel não vai esta feita. Foi aos 800. Resultados da prova de lançamento do disco masculino. Em primeiro, Paulo Santos, do Belenenses, com 48 metros. Em segundo, Mário Aníbal, do Benfica, com 43,98 m. Em terceiro, Juvenal Gonçalves, do Marítimo, 39,84 m. Em quarto, Sérgio Algarvio, do Banheirense, com 32,14 m. Em quinto, Paulo Falé, Baixa da Banheira, com 30,64 m. Em sexto, Sérgio Rodrigues, do Mãe Martins, com 28,38 m. Em sétimo, Carlos Tomás, Sporting de Abrantes, 27,50 m. Em oitavo, João Lopes, União de Tomar, com 23,62 m. Em nono, Armando Coelho, do Joma, com 21,58 m. E em décimo, João Pereira, do Galamares, com 6,24 m. Tiraste logo isso? Equipa vencedora desta segunda série de 4
400 metros masculinos. Faz uma boa pista, tio. Em qual? Três. Quem é que vai na 4 e assim? Quem vai na 4, sei que a gente não sabe. Então não é? Nós somos lá, B, mas é que nós somos o... Olha, o H, se formos pelas coisas, o H pode ser que seja o Benfica, portanto, vais na... Isto é depois nos 400 metros hoje. Vai lá! Aí podes fazer isto. Uma quantas horas? Pista 1, pista 2 é o União de Tomate. Portanto, já descodificámos. É isso. Mas, quem é... Pista 8, não é? 3. O 8 é o Benfica. É, o 8 é o Benfica. Era que o Carlos chamou o Sim, o Benfica é assim. Olha, podes pôr aqui ao lado, não sei se dá. Tens uma caneta? Não, se passar a lápis. Lápis, olha, o Benfica vai na 7, não é na 8. Vai na 7, 7, é 7. Ai não, meu Deus. Ai. Coitado, pá. 7, portanto 7. E o brasileiro, nos 400 metros madeiras, o atleta das escolas do Benfica, Carlos Silva. Corre com eles. Este aqui de
Ironil Vencedor Araújo do Brasil, à frente até ao momento desta prova de 400 barreiras masculinas. Os atletas entram na reta final. Ai, mas está muito bem distribuído, já viste? Dois do Bolonenses, dois do Sporting e depois o do Benfica. O Sporting está ali para ganhar. E vai ganhar. Ai, claro que o Bolonenses está a ficar para trás. Que giro, os quatro, isto está a ficar mal. Olá, Luísa. Vencedor dos 400 metros com barreiras masculinos, o atleta de Sporting Mário Reis. Para a prova de 400 metros com barreiras, onde os melhores portugueses terão que se guiar sobretudo por Pedro Rodrigues, se quiserem conseguir eventualmente o mínimo para os campeonatos da Europa em Helsínquia, já que os estrangeiros não são particularmente fortes, nomeadamente o estrangeiro presente. E entretanto temos Sandra Barreiro, também do Benfica, no salto em comprimento, uma atleta que é igualmente uma boa barreirista e sprinter, ganhou há pouco a Série B de 100 metros, mas o seu salto não foi realmente famoso. Sandra Barreiro, que alterou a ordem de saltos precisamente por ter participado na Série B dos 100 metros. Realmente melhor como barreirista atualmente, e sempre ela foi corredora nacional antes deste ano, e agora a fazer um salto em comprimento acima de 5 metros e meio, eventualmente 5,56 para Sandra Barreiro. Será, entretanto, Vladislav Datsuk, o estrangeiro que os portugueses vão defrontar na prova de 400 metros com barreiras, um ucraniano acreditado de 50 segundos e 92 centésimos, portanto, os três portugueses mais cotados com melhores marcas que ele, e realmente seria interessante ter três atletas portugueses nesta prova nos campeonatos da Europa. Sabe-se que o limite nessas grandes competições, tirando os júniores, em que esse limite é de 2, é precisamente de 3 atletas por disciplina, desde que façam todos o mínimo, e aqui temos o alinhamento dos atletas numa prova realmente em subida no nosso país. Só que há uma alteração em relação a esta indicação, não será António Leite que irá na pista 1, mas sim Paulo Sérgio, e depois, tudo correto, Luís Inocêncio do Bolonenses vai na pista número 2, Mário Reis do Sporting na 3, Mário Reis, um dos homens que quer realmente o mínimo. Depois, Carlos Silva do Benfica na pista número 4, o recordista nacional Pedro Rodrigues, também do Benfica, vem a seguir Datsuk da Ucrânia na pista número 6, Vítor Simões, o algarvio do Peixão, na pista 7, e o Wilson André, atleta de Angola, na pista número 8, um júnior que se naturalizará certamente e que foi o campeão nacional desta faixa etária este ano, 53 segundos e 74 centésimos. Relembramos, mínimo para os europeus 50,64, Pedro Rodrigues já o fez este ano, 50,00 é a melhor marca do ano, Carlos Silva 50,68 a 4 centésimos, Mário Reis do Sporting, um atleta em subida realmente e que está muito bem posicionado na pista 3, a tentar o tudo por tudo, 50,77, se conseguir o seu recorde pessoal,
irá a Helsínquia. Recorde para Mário Reis, 50-58. Relembra-se nesta prova, está presente o atleta que foi campeão europeu júnior ano passado, o benfiquista Carlos Silva, que começou o ano com alguma descrição, mas que tem subido literalmente de prova para prova, e no passado fim de semana foi vice-campeão nacional, sendo só passado por Pedro Rodrigues depois da última barreira, em 400 barreiras, e campeão nacional nos 400 metros, então aí com um recorde pessoal de 47,59. Carlos Silva cumpre a primeira época como sénior e sabe que essa é sempre uma transição um pouco difícil na vida de um desportista, nomeadamente no atletismo, onde tudo é suscetível de medida e onde os resultados não podem ser facilmente enganados. Vamos ver se ele poderá ainda progredir este ano. Estamos crentes que Carlos Silva está longe, mesmo nesta época, de dar o seu melhor. E Pedro Rodrigues, que veio recentemente de um período sem treinar por ligeira lesão, também vale claramente melhor já na atualidade que os 50-00 com que ganhou o meeting de Santo António no dia 18 de junho em Lisboa. Pedro Rodrigues teve uma parte inicial do ano nos Estados Unidos, onde participou em várias provas a nível universitário, que, como se sabe, é o nível mais elevado norte-americano, e tem já uma longa rodagem esta temporada. Vamos então para a partida com Paulo Sérgio, Luís Inocêncio, Mário Reis, Carlos Silva, Pedro Rodrigues, Vladislav Datsuk da Ucrânia, Vítor Simões e Wilson André. Partida correta finalmente, com Pedro Rodrigues a partir bem e a ganhar logo avanço sobre Vladislav Datsuk, Mário Reis do Sporting a controlar muito bem o andamento de Carlos Silva. A luta será sobretudo aí entre os três homens ao centro e Carlos Silva começou agora a ganhar algum avanço face ao Sportingista. Meio da prova, prova muito equilibrada até agora entre os melhores portugueses. Sabe que Pedro Rodrigues é um bom terminador e contará essencialmente com isso para fazer a diferença. E para já, os três melhores portugueses a distanciarem claramente Vladislav Datsuk da Ucrânia, atleta todo de branco. Equilíbrio impressionante entre Pedro Rodrigues, Carlos Silva e Mário Reis. Carlos Silva ainda à frente na antepenúltima barreira. Vamos para o penúltimo obstáculo, todos para a par. Carlos Silva ainda à frente, Pedro Rodrigues na posição de vir a ganhar, ele é o mais rápido no troço final, e aí está Pedro Rodrigues com o Mário Reis a bater na última barreira e a perder um pouco o equilíbrio, e Pedro Rodrigues a vencer, 49,68, uma marca espetacular para o recordista português. É o segundo tempo da carreira de Pedro Rodrigues. Magnífico resultado, a confirmar o mínimo para Helsínquia, e julgamos que Carlos Silva e Mário Reis terão conseguido também o mínimo para Helsínquia. Pedro Rodrigues não muito longe do recorde português, 49,46, a confirmar claramente o que tínhamos dito, e aqui temos a repetição da parte final com Mário Reis a derrubar o último obstáculo. A diferença, entretanto, para Pedro Rodrigues orçará bem uns 8, 9 décimos, e terá que esperar pelos resultados oficiais para saber se os dois atletas que representam clubes de Lisboa, embora Mário Reis viva em Coimbra, conseguiram ou não o mínimo para os campeonatos da Europa. Tiveram em Pedro Rodrigues uma boa lebre, sem dúvida nenhuma, e também, como esperávamos, o ucraniano Datsuk não conseguiu imiscuir-se na luta com os melhores portugueses nesta prova dos 400 metros com barreiras. Voltamos ao salto em comprimento, quando saltou Sónia Machado. Sónia Machado do CIPA, um dos grandes talentos do atletismo português das camadas jovens, ele ainda é uma júnior. Não conseguiu, infelizmente, os mínimos para os campeonatos do mundo que vão decorrer em Lisboa, e em que Portugal apenas terá, no setor feminino, representantes no setor da marcha. Partida válida, atletas muito iguais, entretanto solta devidamente João Lima, Nuno Fernandes à frente, Nuno Fernandes do Sporting, a descontrolar-se na última barreira, e João Lima a cortar a letra em primeiro lugar. Partida válida nestes 400 metros. Quer dizer uma coisa, o ali já tem frequência, pá.
A ficar em segundo lugar e 46,82, tempo oficioso, marca que a tornada. José Manuel Roberto. Senhor Galante, 3. Pascoal, 2. Já está. Pedro Rodrigues, campeão de Portugal, Carlos, vice-campeão, Mário Reis, o quarto, terceiro classificado. Pedro Rodrigues, do Benfica, vencedor desta. Guarda mai arriva, un sinão, continuamos. Eu vou fazer um. Bom, com ele. Este aqui
Vais ver as mulheres. Isso é. Eu uso isso para. Ah, não, mas. É, pô. Eu quis Agora vou andar à procura. Tu eu, Achaste que tu eu, estás tu. Travas, Também está. está a chamar o Sporting o Diogo, deve estar o Abrantes, não? Não, está o Meira, está o Mário Figueiredo. Rivera, acho que namorado, os telefones, nomes. Foi dada a partida, a primeira meia final de 400 metros barreiras. Vai no outro terceiro. Eu digo assim, em questão de ideias estamos em comunhão, mas a sério, sem ser aquela história que eles fizeram. Bagagem! Oh Mário, então aquilo não saiu. Domingo. Sim, vamos lá ver aqui. O que é interessante é que é um ponto, as fotografias, só alguém não sabia onde estavam as fotografias. E vai correr para saltar ali. Ou então Foi dada a partida final das 400 metros barreiras masculinos. Bola, está a passar. Estou a esperar é que Vencedor dos 400 metros barreiras, o atleta Mário Reis do Sporting Clube Portugal. Partida válida, atletas muito iguais, entretanto solta devidamente João Lima, Nuno Fernandes à frente, Nuno Fernandes do Sporting, a descontrolar-se na última barreira e João Lima a cortar meta em primeiro lugar. Não estava aqui.
Nem agora. Já disse que está aqui. Partida válida nestes 400 metros. Quer dizer uma coisa, ao menos ali já está muito claro. Não tem frequência, pá. Não, mas não estava aqui, não pode ser uma coisa. 200 metros cumprido. Os atletas vão entrar na reta final. Pelo ritmo das barreiras, seguindo o carro Silva para a Benfica. Então, a ficar em segundo lugar e 46,82, tempo oficioso, marca que a tornar-se oficial. Going well there in the central picture in the light blue shorts and already making up a lot of ground on Michael Johnson, the world champion at 200 metres. Marsh must be in the lead at this stage, although Quincy Watts going very well to the second left picture there. John Regis now coming into the scene. Let's see as it's come into the straight off this bend. Regis has got some work to do. Marsh leads by a comfortable margin at this stage, but Michael Johnson, third from left there, coming through now. This distance suits him down to the ground, and that'll do. Thank you very much indeed. A 3-metre win for Johnson, 31.72 look. A personal best for him. I don't think he'll be too worried about that so much as by the fact that he's beaten a very, very strong field indeed there, and given Quincy Watts a good thrashing. Watts, of course, the man that he must be thinking could improve another 5 or 10% for 2 or 3 weeks' time, those World Championships in Stuttgart. But he's coped admirably with that field pattern. It really did look as though he took the first half pretty easy, didn't it? Well, certainly very languidly. I mean, look there, the man in the light blue shorts, Mike Marsh, the Olympic 200 metres champion, must have taken about 5 metres out of Johnson. He started very, very lackadaisically, but after all, this is an event absolutely made for him. He's world-class at 200 metres. Proof of that is the current world champion. He's world-class at 400 metres. He went 43.74 to win the US title, and he's going to Stuttgart in the one lap. And there you've got the two 400-metre men, first and second, that's to say Johnson, Watts and Marsh, and Regis only fourth. Ready, 4 gold medals so far. Danny Joyce in the 100, Guy Bullock over 400, Carl Howard in the long jump, and Catherine Merry taking gold over 200 metres. This first event, the women's 100-metre hurdles, and a very strong lineup indeed. Diane Allagreen, the Liverpool athlete, in this event. She'll be in lane 4. French have 2 athletes here. Sophie Marot in lane 6 and Vanina Fouet in lane 7. The lineup from the inside: Vardy of Hungary, Makiut of Italy, Bentacik of Poland, then Diane Allagreen of Great Britain, Katja Fust of Germany, very strong indeed, the 19-year-old German, she's in lane 5, Marot of France, Fouet of France, and Spinova of the Czech Republic. Diane Allagreen of Britain in lane 4. Very fast out of the blocks. Allagreen gets that first barrier in the lead. Hurdles going down all over the place on the far side, and disaster for the Italian in lane 2. Allagreen storming away here. She's not going to be caught. The German coming back at her. It's very close at the line. But Allagreen there had a big lead with 20 metres to go. There was no way she was going to relinquish that. So powerful when the gun went, Allagreen. 3As, or women's 3As junior title last month with 13.58. 7th at the British Senior Championships, and that's the Italian who's gone down there. Disaster for her, Margaret Makiut, and she brought down Bendacik of Poland. Bendacik very much the favourite before the race. Let's have a look at this again at the line. That's the German Fust coming back at Allagreen as the line approaches. It's so close, but Allagreen dips perfectly there, Colin Jackson style, and she takes gold for Britain. She's had a wonderful last 2 or 3 weeks. She successfully defended her English schools title 2 weeks ago in 13.50. Faster than she's just run here, 13.53 the time given there. There you can see the Italian going down on the far side. The Poles taken out of the race. Only 6 women going on to finish. Now Allagreen, not the neatest looking of hurdlers. In fact, the way that lead leg goes over the barrier, slightly bent. It's almost like the best Russian hurdlers.
The German coming back at Katja Fust here, has best of 13.63, much taller, but can't extend that those long legs to take her to the tape first. Diane Allegreen then 13.55 there. Well, that's been rounded down to 13.53, but there may be problems with that fall of the Italian there, who was taken out of the race, who took the pole out of the race rather, through no fault of her own. Just 2/100ths of a second there, the difference between Allegreen and Fust, with Marot of France taking the bronze medal. This the 400-metre hurdles for women now. Alison Kirbishley there in lane 7 of Middlesbrough. Will be winning medals in major championships in years to come, but great for them to experience the pressure of major international competition at such an early age. Earlier, according to our records, only 18 years old, but so powerful. These Romanians do have a habit of producing girls who are very, very young, not an ounce of fat on them, and yet come out and take medals. They performed very well at the World Juniors last year, and are performing well here at these European Junior Championships. Confirmation of that result then, and Kirbishley indeed in 7th place, just nipping inside 60 seconds there, but she will be disappointed. She's been running around that sort of time for on several occasions this year. She'd have liked to have gone inside 59, and that would have taken her up there into the top 5. The men's 400-metre hurdles. There's the lineup. The favourite there in lane 3 is Carlos Silva, the fastest in Europe this year with 50.75. Noel Levy is strong, the Briton outside him in lane 4 from the Blackheath Harriers Club. Didn't run at the 3A's Junior Championships, and this is specialist distance. Noel Levy ran in the 400 flat, and ran very well indeed in that event. Only qualified for the final as a fastest loser, surprisingly, Levy. Line up from the inside. Thévenin of France in 1, Kleinstuber of Germany in 2, Silva, the favourite of Portugal, in 3, has gone off very fast indeed there. Levy of Britain in 4, the 18-year-old European number 2, Ricci of Italy in lane 5. And Silva eating up the track there. He's pulled right back on Noel Levy. Noel Levy with some work to do as he goes into this second bend. You can see Silva there rising first, right in centre of picture. Noel Levy hits that barrier hard. He loses ground to the athletes outside him, and Silva now kicks in on the top bend. What a superb acceleration by the little Portuguese. He's not big, but he's very, very powerful indeed. And he leads into the straight now, and he's built up a lead of 4, 5, 6 metres. Noel Levy battling out the silver medal, hits that final barrier yet again. Disaster for Levy as Silva takes gold. Silva going to the Italian there, Ricci, just outside Noel Levy, who was sandwiched between the gold and silver medalists, but the Briton going on to take a bronze medal. Number 2 on paper, finishes here as number 3, and you can see Noel Levy there in the centre of picture, just taking off his glasses. Somewhat disappointed, I think, with that run. He'll look at that on tape, and I'm sure his coach won't be too happy with it either. He hit several barriers, and finishing clear of the rest of the field there in 3rd place, but a long way off the gold and silver medals that he must have felt he was capable of. The winning time, though, 50.27, really is getting up there towards world standards by young Silva. What a talent. Has time to glance around there after that barrier at the men behind him. 2.56 there. That's Francesco Ricci of Italy coming through to secure the silver medal for himself. Interestingly, Silva's put in a lot of good hard work in the last year at the World Juniors last September, so in only 10 months he's progressed. He finished 7th in his semi-final in Seoul last year, didn't even get close to making the World Championships final, and yet here winning the European Junior title by a huge margin. That's what, 6 metres, maybe 7, back to Ricci there. The Portuguese then take gold in the men's 400-metre hurdles. New national record there for Carlos Silva. Noel Levy, 51.47. Well, ran faster than that last year. No wonder he's looking disappointed. The 1,500 metres for women then. We join it with around 600 metres to go. Jana Mitchell of the Croydon Harriers.